Olá, pessoal. Nós vamos agora, na nossa terceira aula de desenho geométrico, nessa terceira atividade, fazer esse esqueminha aqui que lembra uma moto, tá? É só um tema para a gente poder trabalhar nossas atividades. Nesse desenho, nós vamos aplicar 5 técnicas de desenho geométrico. Vamos ver como traçar uma circunferência que passe por 3 pontos dados, traçar uma reta tangente a uma circunferência, então vamos aprender aí o conceito de tangência, traçar uma circunferência tangente a uma outra circunferência, traçar também um arco concordante a uma reta que passe por um ponto que vai estar fora dessa reta, e aí nós vamos ver o conceito de concordância. E, por último, traçar um arco concordante com duas circunferências. O objetivo da nossa primeira atividade é traçar uma circunferência passando por 3 pontos. Eu vou marcar 3 pontos aqui no nosso espaço geométrico, no papel. Vou identificar ponto A, ponto B e ponto C. Eu quero passar uma circunferência, traçar uma circunferência que passe pelos 3 pontos. Mas vamos pensar, primeiramente, nos pontos C e B. Eu quero passar uma circunferência que passe por C e B. Eu preciso achar um ponto cuja distância seja igual entre C e B. Para isso, eu traço o quê? A mediatriz, que nós já vimos como. Vou colocar qualquer abertura, a ponta seca em B. Agora, é importante, com a mesma abertura, coloco a ponta seca em C. Onde os dois arcos se cruzaram, eu vou traçar a mediatriz, que vai dividir esse segmento CB em duas partes iguais. Tracei a mediatriz. Se eu colocar a ponta seca do compasso neste ponto, vai passar por C e vai passar também por B. Não só nesse ponto, mas, na verdade, em qualquer lugar em cima aí da mediatriz. Se eu colocar nesse ponto aí, por exemplo, colocar a ponta seca em C, ela vai passar por B. Se eu colocar nesse ponto aí em cima, colocar em B, vai passar por C. Qualquer lugar da mediatriz, eu posso colocar a ponta seca e a ponta com a grafite em um dos pontos que vai passar pelo outro. Vamos fazer agora a mesma coisa com A e B. Vou traçar aqui a mediatriz entre A e B, uma abertura qualquer, coloco a ponta seca em A, traço o arco. Não precisa desenhar o arco inteiro, pode ser só o trecho em que eles vão se encontrar. Encontrei o ponto 1 e 2, e eu agora vou traçar a mediatriz, ligar o ponto 1 e 2. Observem, qualquer lugar dessa mediatriz que eu coloque a ponta seca na mediatriz e a ponta com a grafite em B, vai passar por A. Mudei de lugar só para vocês verem, ó. B, A. Agora, somente em um lugar vai passar tanto por A, quanto por B, quanto por C. E é justamente no encontro das duas mediatrizes, que nesse caso coincidiu com aquele ponto 2, mas só uma coincidência, tá, pessoal? Coloco a ponta seca da grafite no encontro das duas mediatrizes e traço a circunferência e vai passar pelos 3 pontos. Temos aqui a nossa circunferência e agora nessa próxima atividade eu quero passar uma reta tangente a essa circunferência pelo ponto C. Para isso nós precisamos entender melhor o conceito de tangência. Eu digo que existe tangência entre uma circunferência e uma reta quando essa reta e a circunferência têm um ponto em comum. Para isso, a distância entre a reta e o centro da circunferência é igual ao raio, e esse raio vai formar 90 graus com a reta tangente, ou seja, o raio e a reta tangente são perpendiculares. Pode haver tangência também entre duas circunferências. Temos aí duas circunferências, dizemos que elas são tangentes quando o centro, o ponto de tangência e o centro da outra circunferência, eles são colineares, estão na mesma linha. Agora que nós já entendemos o que é tangência, vamos para a próxima atividade, que é traçar uma reta tangente à circunferência passando por C. C é o nosso ponto de tangência. Se um dos critérios é que o raio seja perpendicular à reta tangente, então eu vou traçar esse raio aqui passando por C. Vai ligar o centro da circunferência com C. Eu apaguei algumas linhas para ficar um pouquinho mais claro na hora de vocês enxergarem. Tracei aí esse raio prolongado e vou traçar uma
perpendicular passando por C. Uma abertura qualquer, marco de um lado, com a mesma abertura, marco de outro. Vou identificar aí como 1 e 2, o encontro aí dessa reta com os arcos que eu acabei de traçar. Agora, uma abertura qualquer maior que a metade entre 1 e 2, eu vou traçar dois arcos, um com a ponta seca em 1 e depois com a ponta seca em 2, sem mudar a abertura. Onde os dois cruzaram, eu achei o ponto 3 e vou ligar esse ponto 3 com o ponto C. Temos aí a nossa reta tangente. Nesta próxima atividade, nós vamos considerar a circunferência que nós temos e um ponto fora dela. O nosso objetivo é traçar uma outra circunferência que seja tangente a esta circunferência existente, mas que passe pelo ponto D, pelo ponto que nós chamamos de D. O primeiro passo é traçar a mediatriz entre B e D. Eu tracei a linha aí só para vocês conseguirem visualizar melhor. Uma abertura qualquer, coloquei a ponta seca em uma das extremidades. Agora, importante, com a mesma abertura, traço outro arco e vejo onde os arcos vão se cruzar. Marquei o ponto 1 e 2 e vou traçar a mediatriz. Vou desenhar a mediatriz. Saí um pouquinho fora, vou apagar, tá vendo? Vou repetir aí para não... porque tem que ser bem preciso, tá? Vou novamente traçar a mediatriz. Lembrando que qualquer lugar da mediatriz, se eu colocar a ponta seca em qualquer lugar dela, aponto com a grafite no ponto B, automaticamente vai passar pelo ponto D, ok? Isso não quer dizer que elas sejam tangentes. Passa por B, mas também pode passar por outro ponto da circunferência. Para que ela seja de fato tangente a essa circunferência, tem que atender a esse critério aí, a esses dois critérios, na verdade, tá? Que nós já conversamos anteriormente. Como nós fazemos? Já tiramos a mediatriz. Nosso próximo passo é garantir que essa circunferência, o centro dela, o ponto de tangência e o centro da circunferência existente, elas sejam colineares. Para isso, nós vamos traçar uma linha ligando o centro da circunferência com um ponto de tangência, que será o ponto B. Vamos traçar essa linha. E agora, onde essa linha cruzar com a mediatriz que nós tiramos agora há pouco, esse ponto será o centro da circunferência, que será tangente à circunferência anterior, que eu vou chamar de centro O. Essa daí eu vou chamar de centro P. E ela será tangente à circunferência de centro O e também irá passar pelo ponto D. Vamos verificar? Será que vai? Vamos ver. Coloco a ponta seca no ponto P, que é o centro da nossa nova circunferência, e aponta com a grafite em B. Temos, portanto, o resultado aí do nosso exercício. Duas circunferências que são tangentes entre si. Beleza? Observem que eu reforcei esse arco que liga B com D e apaguei algumas linhas para ficar menos confuso o desenho. Além disso, eu liguei o centro O com o ponto A e fiz uma linha bem longa, ok? Nós temos, então, esta linha e nós vamos marcar um ponto dentro dessa linha, que eu vou identificar como ponto E, e fora dessa linha eu vou identificar como ponto F. O nosso objetivo é traçar uma circunferência que seja tangente a essa reta, passando pelo ponto E pelo ponto F fora da reta. Vamos aqui, uma abertura qualquer, colocar a ponta seca no ponto E, marcar de um lado do outro, sem mudar a abertura. Agora aumentamos a abertura do compasso, coloquei no ponto que depois eu vou identificar como ponto 1. Sem mudar a abertura do compasso, coloquei no outro ponto. E achamos aí esse ponto 3, com o cruzamento dos dois arcos. Traçamos uma perpendicular. Ótimo. Qualquer circunferência que eu coloque em cima da mediatriz e coloque no ponto E, ela será tangente. Não importa a abertura, qualquer ponto aí da mediatriz. Ela será tangente passando por E. Agora, não necessariamente ela irá passar por F. Para isso, eu preciso tirar a mediatriz entre F e E, que é o que está sendo feito. Já fizemos várias vezes. Tá? Uma abertura qualquer, coloco a ponta seca em E, depois em F, né? Fazendo os arcos. Achei o ponto 1 e 2 e vou ligar agora esses dois pontos, traçamos a mediatriz.
O ponto que vai permitir fazer uma circunferência que seja tangente a esta reta, passando por E, e que passe por F fora da reta, é o encontro dessa mediatriz com esta reta perpendicular que passa por E. Ó. Eu vou traçar não uma circunferência inteira, tá? Eu reforcei só esse ponto entre E e F. Com isso, nós vamos ver um novo conceito, que é o conceito de concordância. O conceito de concordância está relacionado com o conceito de tangência. Vai haver concordância entre uma reta ou um arco, ou entre dois arcos, duas circunferências, quando elas se unem formando uma linha contínua, sem quinas. Por exemplo, se eu pegar aqui, vou traçar uma reta que não é tangente a esta circunferência. Tem dois pontos em comum. Aqui, ó, se eu traçar essa linha, eu tenho esse ponto de interrupção, não tenho uma ideia de algo contínuo. A mesma coisa entre duas circunferências, ó. Eu tenho essa ideia de uma interrupção, não é algo contínuo, uma linha apenas. Vamos agora para a nossa próxima atividade. Nós temos aqui uma circunferência que foi feita anteriormente e vamos agora definir um ponto nesta linha reta. E esse ponto vai ser o centro de uma segunda circunferência. Nosso objetivo é fazer a concordância dessas duas circunferências, que eu vou traçar, eu vou fazer agora essa segunda com um raio um pouco maior do que aquela primeira que nós fizemos ali. Vou fazer um pouco maior, vamos traçar. Ótimo. Temos as duas circunferências agora e nós vamos concordar essas duas circunferências com um arco que vai ter o raio igual a este segmento de reta aqui que eu estou definindo. Vou identificar como GH. O primeiro passo, nós vamos traçar uma reta auxiliar partindo do centro da circunferência. E no encontro da circunferência com essa reta, eu marquei o ponto 1. A mesma coisa eu vou fazer com a circunferência menor. Vou marcar o ponto 1', nesse encontro equivalente na circunferência menor. Vou registrar no compasso o tamanho lá do segmento GH e vou marcar com a ponta seca em 1 e vou marcar na reta auxiliar. A mesma coisa eu vou fazer na circunferência menor, sem mudar a abertura do compasso, tem que ficar igual à dimensão GH. Agora eu posso mudar a abertura do compasso, vou colocar a ponta seca em Q e a ponta da grafite em 2. E vou traçar um arco bem amplo. Semelhante nós vamos fazer com a circunferência menor. A ponta seca no centro e a ponta com a grafite no ponto 2'. Observem que se eu colocar o compasso com a abertura e com a medida de GH, colocar a ponta seca em qualquer lugar desse arco externo, ele vai ser tangente à circunferência, seja maior ou a menor. Só que só existe um ponto em que ela vai ser tangente às duas circunferências. Esse ponto é o encontro desses dois arcos. Aí, ó. Aí eu posso traçar, vamos ver. Ó. Então, ocorre a concordância, que eu tenho duas possibilidades, ou nessa parte superior ou nessa parte inferior. Para certificar qual é o ponto exato, o ponto de tangência, eu posso traçar uma linha ligando os centros das circunferências. E assim eu consigo demarcar bem a concordância. Beleza? É isso, pessoal. Temos aí o esqueminha da moto, destacado aí algumas linhas de interesse, tá? Obrigado e até a nossa próxima aula.